que a mãe dele teve que escondê-lo. Por quê? Quem conhece a história? Faraó mandou matar todos os bebês, todos os recém-nascidos, com idade de 0 a 2 anos. Faraó mandou matar todos os meninos. E a mãe de Moisés, quer dizer, os pais, ocultaram Moisés, esconderam Moisés, conseguiram fazê-lo por 3 meses. É óbvio que o Faraó, se descobrisse, teria matado também os pais. E no desespero, ou seja, não querendo que Faraó tocasse no filhinho, no bebê, ela o colocou onde? Num cesto. Quem conhece um cesto? Ela vedou o cesto. Ela passou betume. Na roça a gente passava barro. E ela então tornou o cesto impermeável, botou o bebê e colocou no rio cheio de crocodilos. Quem conhece crocodilo? Quem já viu? Crocodilo é perigoso? Eu lá na África, eu pescava em rios. Eu estive no Zimbábue, onde nasce esse rio Nilo, num lago chamado Vitória, Lago Vitória, acho que o maior lago do mundo. E eu entrava com água até o joelho, às vezes até a cintura, e as pessoas gritavam para eu sair. Um dia eu entrei num lago, que dava origem a um rio infestado de crocodilos, e pescando tilápia. Tilápia é de lá, nasceu lá, veio para o Brasil de lá. E as pessoas gritavam na língua deles, em Xangane, sucaleno, sucaleno. Sucaleno é sai daqui. Aí eu olhava assim e falava, não estou entendendo nada. Por que? Quando eu olhei para a água, eu vi o crocodilo vindo com a cabeça da largura daquela mesa. Só assim, ó. E essa noite eu estava lendo sobre o Moisés e eu me emocionei, porque às vezes eu e você temos uma necessidade e ao mesmo tempo que a gente precisa que aconteça aquilo, a gente avalia e vê que não há possibilidade de acontecer. Às vezes nós queremos determinadas coisas que são impossíveis de acontecer. Não tem saída, não tem uma luz. Não tem ninguém que você possa pensar, aquele vai me ajudar, este vai me ajudar. Não tem. Então, eu orei a Deus, eu estava lendo a palavra sobre Moisés, e Deus me mostrou desta maneira: Moisés, ao nascer, todas as crianças que nasceram no mesmo ano foram mortas por Faraó, e os pais de Moisés esconderam Moisés. Esconderam entre aspas, porque botar um bebê num cesto e botar dentro de um rio... Quantos bebês foram botados dentro de um rio que se salvaram? Talvez 1 ou 2 ou 3 com Moisés. Mas isso é porque não tinha crocodilo. Porque imagina um cesto descendo num rio cheio de crocodilos. É óbvio que o crocodilo vai lá, porque ele sente cheiro.
Mas quando a Bíblia diz que ele foi ocultado pela fé, dá uma olhada lá. É que os seus pais, ao verem a criança tão formosa, é como se eles vissem a luz de Deus e lá no íntimo deles, dos pais, dissessem: essa criança não pode ser morta, ela tem que ser salva, porque algo extraordinário vai ser feito através dela. Por isso a Bíblia diz pela fé. Primeiro que ninguém escapava de Faraó. A mulher conseguiu livrar o menino de Faraó e botou dentro do rio. Ou seja, botou na boca do crocodilo. E ao descer, quem estava à beira do rio lá embaixo? A filha de Faraó. Estava lá com as criadas dela, viu o cesto, falou para uma das criadas: pega aquilo ali para mim. O cesto ia descendo, aí tinha um bebê lá chorando. A filha de Faraó, ao ver aquela criança, falou: eu vou criar essa criança para mim, sem saber de nada. Mas o fato da mãe do bebê crer no Deus vivo, as coisas foram encaminhando. E como as mães daquele país estavam todas com muito leite, porque os seus bebês haviam sido mortos. A filha de Faraó não tinha nenhum bebê, portanto não tinha leite. Falou para a criada: arrume uma dessas que perderam seus filhos, cujo meu pai matou, um exemplo, para amamentar e criar essa criança para mim. Aí encontraram uma mulher. Quem era? A própria mãe do bebê. A mãe escondeu o bebê do assassino, e era impossível, humanamente falando. Todo dia a polícia de Faraó entrava nas casas para vasculhar. E esse mesmo bebê que foi colocado no ninho dos crocodilos veio parar nos braços da mãe, se alimentar do peito da mãe, do leite da mãe. Espera aí. A filha de Faraó mandou chamar e falou para ela: ó, senhora, esse bebê meu que eu achei no rio, a senhora vai criar ele muito bem, e eu vou pagar o seu salário para você criar esse bebê para mim. Assim é a obra de Deus. A mãe que ia perder o filho manifestou a sua fé e recebeu salário para criar o filho que deveria estar morto. Tudo pela fé. Por que Deus fez isso? Porque um povo estava precisando de socorro, de livramento, e ainda não tinha clamado, não tinha orado. Está em Êxodo 2:23. Muitos anos depois, quer dizer, alguns anos depois, olha o que a palavra diz, ó. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, da servidão, clamaram. O seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. De que maneira? Deus atentou para a condição daquele povo. Enviando quem lá para tirar o povo? Então por que Deus livrou Moisés de Faraó e dos crocodilos? Porque só ele sabe dessas coisas. Deus sabia que alguns anos, daquele momento que Moisés nasceu, Deus sabia que uns 20 ou 30 anos um povo iria clamar,
E aquele menino que ele estava livrando já era a solução, a resposta ao clamor que seria feito há alguns anos. O que foi que Deus te disse, apóstolo? Que o que eu vou pedir para ele, hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, já está providenciado já. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. É. E não é só comigo, é com você. Quem vai entender a obra de Deus, não é verdade? O que você vai pedir hoje já foi solucionado já. É aquela coisa do querer e o realizar. É. Só que as pessoas desistem, desanimam, se abatem, duvidam, né? Então o povo clamou. Quando a Bíblia diz que pela fé os pais ocultaram o bebê, porque os pais de Moisés, ao olhar para o menino, acreditaram, através desse menino vai haver livramento na nossa vida. Quer dizer, como é que o mundo vai entender, né? Como disse o moço, só vindo mesmo. Então, vamos à palavra aqui, em Êxodo, no capítulo 3, mostra lá. Diz assim, ó: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, não se queimava. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus viu o que do povo? O que Deus viu do povo? A aflição, o sofrimento. Algum sofrimento, algum problema nosso passa despercebido aos olhos dele? Não. Então ele disse a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. Quem lembra do livramento de Moisés da morte por Faraó e pelos crocodilos? Quem lembra que eu falei ainda há pouco? O povo já havia clamado? Já? Vocês têm a Bíblia aí? Quando Deus livrou Moisés da morte, o único bebê que escapou, o povo já havia clamado? Não. Clamou muitos anos depois. Deus está dizendo para nós
que Ele vê o nosso sofrimento, a nossa aflição, Ele vê os nossos problemas muito antes deles acontecerem. Você está entendendo? Quando Moisés foi poupado, já era com esse objetivo. E o sofrimento ainda não tinha se manifestado, e nem o clamor. Por causa da escravidão clamaram. E Deus fala: eu vi o povo sendo castigado, exatores. É o mesmo que carrasco. É aquele que é o gerente dos trabalhadores, dos escravos, que maltrata os escravos, que castiga com chicote, sem água, sem comer, trabalho forçado. Aqueles que forçam pessoas a trabalhar são chamados desse jeito. Então, Deus, antes de Moisés nascer, e também antes daquele povo sofrer, e antes daquele povo clamar, já estava com a solução preparada para aquele povo. Isso vai além da capacidade humana de pensar. O que eu e você estamos vivendo hoje, qualquer adversidade, antes de surgir esse problema, já tinha sido preparada a solução para ele. Eu não sei se você consegue entender isso. Você consegue entender? Muito antes. Antes de qualquer adversidade, antes de qualquer dificuldade, de qualquer problema, a solução já está preparada. A saída. Antes de você se perder, Deus já preparou a saída para você. A pergunta é: você vive desta maneira? Esta é a sua fé? Porque essa foi a fé dos pais de Moisés. Moisés não sabia de nada. Continuando, no Êxodo, Deus falou para Moisés assim, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O que é maná? Maná é o quê? Você não sabe o que é maná até hoje? Eu estou falando do maná, o pão não. Maná, jorrar, fluir, nascer, surgir naturalmente. Leite e mel saíam daquela terra. Ela manava, ela jorrava leite e mel. A terra rica, fértil, próspera, abençoada. E Deus falou: por isso desci. Deus fez o quê? Ele desceu, Desceu. Por que ele desceu? Por causa do? Eu vou voltar tudo de novo. Hoje a gente não sai daqui não, mas você vai aprender. Eu vou ler de novo, eu já li. Alguém respondeu. Por causa do clamor. Clamor. Alguém disse por causa do sofrimento. Sofrimento sem clamor continua sofrimento. Se você não clamar, esquece que você vai continuar sofrendo. O problema que você está vivendo, e Deus está falando, antes dele acontecer, Deus já tinha